Boa noite, senhoras e senhores. Sou o aluno Heriberto Pereira, do sexto período do curso de Engenharia Civil do IFAM. E o título do meu artigo é O estudo de capacidade e nível de serviço de uma interseção de rodovia urbana com uso do método do HCM. Para uma melhor compreensão do tema que será discutido, inicialmente é interessante destacar alguns termos que são abordados no estudo, sendo eles os principais, que é capacidade e nível de serviço. Pois bem, e o que vem a ser a capacidade? Em resumo, a capacidade ela está relacionada com a quantidade de veículos que uma rodovia ela pode suportar. Já o nível de serviço ela está relacionado com a qualidade da rodovia, no que se refere a congestionamentos, fluxo de veículos, possibilidade de realizar manobras e etc. Sendo que o nível de serviço ele é bastante importante para planejamentos futuros, quando se trata de melhorias em determinado trecho da rodovia. E uma pergunta que eu gostaria de destacar é o que pode afetar a capacidade de uma rodovia? Pois bem, podemos dizer que diversos fatores podem afetar a capacidade de uma rodovia, sendo um dos principais deles que é o planejamento urbano para determinada região. Um outro fator é a inserção de novos empreendimentos nas proximidades, o que possivelmente resultará em um aumento da taxa de veículos que passará a transitar naquela região. Uma outra questão a ser levantada, mediante esse estudo, é sobre qual a importância do estudo de tráfego. Pois bem, o estudo de tráfego ele pode descrever e revelar, né, como está o crescimento do fluxo de veículos naquela região, bem como também a condição em suportá-lo, né, daquela rodovia em suportar aquela quantidade de veículos. E quais são as soluções que devem ser adotadas para que a circulação ela seja satisfatória sobre as consequências da implantação de um novo empreendimento? É isso que o estudo de tráfego visa a responder. Esta imagem ela mostra o objeto desse estudo de caso, que é o cruzamento da Rua Desembargador Felizmino Soares com a Estrada do Paredão, prolongamento da Avenida Presidente Kennedy, que fica no bairro Colônia Oliveira Machado e próximo do bairro Crespo, na cidade de Manaus. Esse local ele apresenta constantes engarrafamentos, né, diariamente, e ele é uma das principais causas se dá desse congestionamento pelo fato de ele ser um dos únicos, ou se não o único acesso ao Porto de Chibatão, né? Que, para quem não conhece, se trata de um grande complexo portuário de Manaus, né? Que movimenta cargas, armazenamento de contêineres em geral. E a relevância desse estudo, ela se justifica pelos recorrentes congestionamentos nesse trecho, que são ocasionados pelo intenso fluxo de carretas, que nesse sentido que interfere nas localidades ali daquela região. E para quem conhece essa região, ela consta com duas. Tem uma vila militar, que é aí acima dessa linha vermelha, como está aparecendo aí. Aí tem mais duas vilas militares abaixo, uma vila da Marinha, um batalhão do Exército, tem o próprio Porto Chibatão e também ela dá acesso a uma das principais feiras daqui de Manaus, né, bastante conhecida, uma feira antiga, que é a Feira da Panaí. E essa linha em vermelho que eu coloquei aí para vocês, ela ilustra, né, ela visa ilustrar a extensão que geralmente esse congestionamento ele atinge diariamente. E a partir da observação de área em loco, que foi realizado no primeiro semestre desse ano, foi observado que o horário de pico que
que é aquele horário, né, em que há uma maior concentração de veículos na via e que resulta em um congestionamento considerável, em especial das grandes carretas, né, ocorre em específico das 15 horas às 17 horas, geralmente sempre nesse intervalo, que também, consequentemente, coincide com o horário de final de expediente, né, dos ambientes de trabalho que tem aí ao redor dessa região. Com isso, essa presente pesquisa ela tem esse objetivo de investigar a capacidade e nível de serviço dessa referida localização, para verificar que, teoricamente, há algo de errado. Nós já sabemos que há algo de errado, mas nós vamos buscar responder teoricamente o que está de errado nessa interseção. Buscando no final desse estudo propor alguma medida interventiva para a redução dos congestionamentos constatados empiricamente no cruzamento. Pois sabemos, né, que nós, como engenheiros, nós somos responsáveis, né, por mostrar métodos de engenharia para descobrir qual a raiz do problema e também qual a solução. Nessa imagem, ela mostra os movimentos, né, de cada trecho, né, separados. São 6 movimentos que nós podemos presenciar aí, e são esses movimentos que nós levaremos em consideração para os seguintes cálculos. Sobre o método, este trabalho ele tem como método o manual americano do HCM, né, que é o Manual Americano de Capacidade, que ele é considerado uma das melhores opções para o estudo de capacidade devido à praticidade nos seus procedimentos. E no Brasil, o manual ele é uma das principais alternativas para análise da capacidade e nível de serviço em vias urbanas, em interseções também, rodovias de carros, vias de pedestre, sistemas de transportes em geral, né? E para a aplicação desse método é necessário a realização de vários levantamentos característicos ali daquela região que vai ser estudada. São o número de faixas, a largura das faixas, dados geométricos, o sentido dos movimentos, como eu mostrei anteriormente, a contagem volumétrica dos veículos, a verificação também do plano semafórico e, por fim, né, depois de reunir todos esses dados, nós partimos para o tratamento desses valores seguindo as recomendações do manual americano. Essa tabela ela mostra o modelo de controle que foi utilizado na contagem de tráfego, o que ela organiza a contagem de 15 em 15 minutos, né? Contando os 5 tipos de veículos predominantes daquela região, que são motos, carros, ônibus, veículos pesados de 2 eixos e de 3 eixos. Aqui são os dados obtidos da contagem de moto, carro, ônibus, veículo pesado de 2 eixos e de 3 eixos. O tempo de ciclo do trecho ele está contabilizado aí nesse gráfico aí para uma melhor visualização. De cara, nós já podemos perceber e observar que esse trecho que corresponde ao movimento 1 e 2, ele há uma grande diferença do tempo de verde total quando comparado com os demais movimentos. Pois bem, e para compor o volume de tráfego em um padrão único, é necessário transformar os valores da contagem com base no seu valor de equivalência. E o que seria isso? O manual americano, o HCM, ele aponta fatores de equivalência veicular para cada tipo de veículo, de modo a refletir o impacto de ônibus e caminhões, né, ou melhor, veículos pesados, né? Este fator ele tem por finalidade converter um fluxo de tráfego real, que na prática é constituído por diferentes tipos de veículos, em um fluxo representado por carro de passeio, carro equivalente, né? Que nada mais é do que o UCP, a unidade de carro de passeio. E isso apenas é uma forma de meio que padronizar ali o estudo em um único tipo equivalente de veículo. Nessa figura, ela demonstra de uma forma mais clara
do que se trata essa conversão. Sendo que para cada tipo de veículo, multiplicamos então pelo seu fator de equivalência. Sendo assim, obtemos esses valores, né, em UCP, unidade de carro por passeio, nessa tabela nova. Logo, todos aqueles valores que foram obtidos nas contagens volumétricas anteriormente estão concentrados somente nessa tabela. E a partir de agora será utilizado como parâmetro para os cálculos daqui para frente. O método do HCM, ele organiza sua metodologia em subdivisões, sendo a primeira, que é o módulo de entrada de dados. Nesse módulo, ele é informado com base no levantamento de campo, né? O número de faixas, largura, a inclinação do grade, que nada mais é do que a declividade do terreno, o tipo de faixa, se ela é exclusiva ou compartilhada. Já no nosso caso aqui do trecho em estudo, foram todos considerados como sendo faixa compartilhada. E é necessário destacar também se há restrição existente no trecho, né, que podem afetar a uniformidade dos movimentos. É interessante verificar também se há presença de parada de ônibus, bloqueio por pedestres, estacionamentos, e também se a área, né, tipo de negócios ou área rural. Né? No trecho que foi analisado, embora se trate de um trecho considerado de região de negócios, não foi observado nenhuma dessas restrições, né, mencionadas anteriormente, que impeçam, né, o fluxo padrão ali de veículos. Aqui está os valores, alguns valores concentrados desse levantamento. Na primeira linha, nós temos o valor de carro de passeio, o somatório de todos eles. Já nessa segunda linha, nós podemos ver que há o somatório do intervalo do horário mais carregado. Na terceira, é o somatório dos 15 minutos. Né? O somatório não, na verdade, é os 15 minutos mais carregados daqueles valores de UCP que nós encontramos. É necessário calcular também a porcentagem de veículos pesados que há nesse trecho, né? Ele vai interferir consideravelmente ali nos cálculos, né? Como vocês podem ver também, aí temos a inclinação do grade, né? A largura das faixas, o fator de hora de pico, que nada mais é que o volume do horário de pico, dividido por 4 vezes o volume dos 15 minutos mais carregados. Nesse módulo de ajuste de volumes, ele serve para calcular a taxa do fluxo para o pico dos 15 minutos mais carregados, né? Como já foi falado no slide anterior, né? Que ele é obtido pela divisão do volume de hora de pico pelos volumes dos 15 minutos mais carregados. E esse fator de utilização que aparece aí, o fator U, ele já é um fator pré-estabelecido pelo HCM e ele varia de acordo com o número de faixas por movimento. A estimativa do fluxo de saturação ela é determinada de acordo com o número de faixas da via. E este valor ele indica a taxa de volumes por grupo de faixas, com base na demanda de um fluxo já existente. Nessa equação, podemos ver que o fluxo de saturação básico de aproximadamente 1.900 UCP por hora, um valor já pré-estabelecido no manual americano, ele é afetado por condições de cada grupo de faixas, né? Aí nós temos essa equação aí e concentramos aqui nessa tabela. Como vocês podem ver, né, os números de faixas para cada movimento, o fator do ajuste de largura de faixas, o ajuste, né, de acordo com os veículos pesados, a porcentagem, né, o fator do ajuste de grade, que leva em consideração a inclinação, o fator do ajuste de estacionamento, que nessa área, como não tem estacionamento, nós consideramos o valor de 1, o fator de ajuste de bloqueio por parada, como também não tem parada, nós consideramos 1 para todos os movimentos,
e o tipo de área. Como se trata de uma área comercial, 0,9 para todos. O fator de ajuste de giro à direita, que leva em conta a porcentagem de giros à direita para os movimentos que realizam, e o fator de giro à esquerda, que também só o movimento 2 realiza. E com isso, fazemos toda aquela multiplicação, né, daquela expressão, e nós encontramos o índice de saturação para cada tipo de movimento. E como já mencionado anteriormente, a análise e determinação da capacidade de uma via, ela tem por objetivo estimar o grau de suporte para acomodar determinado volume de veículo já existente ali. Com isso, nessa base aí do HCM, que é a análise de capacidade, nós reunimos todos esses valores aí presentes na tabela para achar o grau de saturação para cada movimento. Levamos em consideração aí, como vocês podem ver, o verde efetivo, o tempo de ciclo total, a taxa de verde, para achar a taxa de fluxo saturada e posteriormente achar a capacidade e o grau de saturação. De antemão, nós já podemos ver aí, por meio dessa tabela, que no grupo de faixa que compreende o movimento 2, levando em consideração o valor da capacidade desse trecho, que é de 320 UCP por hora, e comparando com o valor da taxa de fluxo ajustada, que é de 359, a gente já pode perceber que esse trecho ele está supersaturado, né, com um grau de saturação acima de 100%. E a próxima etapa seria o cálculo do nível de serviço. O resultado do nível de serviço ele é qualificado e representado, né, por letra, e ela vai de A a F, sendo que o resultado A representa uma condição de melhores tráfego, né, e o nível F representa umas situações de congestionamento crítico. O cálculo do nível de serviço, ele em uma interseção semaforizada, ele leva em consideração o que a gente chama de atraso uniforme, que é o D1, o atraso incremental, que é o D2, e o atraso parado, que é a somatória, né, do D1 mais o D2, sendo que o D1 é multiplicado por um fator de ajuste para atraso, né, que é um fator pré-estabelecido também pelo HCM, de acordo com os parâmetros da rodovia. Aqui nós temos duas tabelas, né, presentes no manual do HCM, que são considerações a serem adotadas ao aplicar a equação anterior. E com os resultados dos atrasos de cada movimento, é calculado o atraso parado, que é essa somatória aí, para cada tipo de movimento. E também é determinado o atraso médio de parado por aproximação, que é o resultado. Com isso, com os resultados obtidos, né, em campo e aplicando nessa fórmula, nós podemos perceber que o nível de serviço dessa interseção de estudo é classificado como um nível D. Né? E o que vem a ser o nível D? Né? O nível D ele é caracterizado por um fluxo de alta densidade, que de certa forma mantém uma certa estabilidade do fluxo. Aqui temos novamente aquela imagem do início, eu coloquei, do trecho em estudo, em comparação com o trecho ilustrativo que foi retirado do manual do HCM. E nós podemos ver aqui que ainda está diferente, né, por se tratar de um trecho com um número maior de faixas, né, quando comparado com o nosso trecho em estudo, que tem apenas 2 faixas. Embora o método do HCM ele seja de origem americana e apresente algumas limitações, né, quando aplicado no contexto brasileiro, né, que por questões culturais, né, de serem adotados, do tráfego dos motoristas e tal, ainda assim é um método que é amplamente empregado nas rodovias do Brasil. Portanto, o método ele não é utilizado como um padrão definitivo, mas sim como um guia para orientar ajustes e modificações específicas em cada situação. Nessa interseção em análise, o fluxo de veículos nas faixas correspondentes aos movimentos 1 e 2
ele apresenta uma notável discrepância em relação aos demais movimentos. Em campo, a gente pode perceber que o maior volume de veículos está concentrado na faixa que direciona para o movimento 2, com grande parte desse fluxo composto por grandes carretas que diariamente contribuem para a ocorrência, né, desses extensos congestionamentos, como vimos anteriormente. Uma vez que esta via ela é o único acesso para o Porto de Chibatão. E ao avaliar os resultados de capacidade também, né, nós obtidos durante o estudo, torna-se evidente que o volume de veículos ele excede a capacidade que é suportada pela rodovia. Considerações finais, né? Uma possível causa desse problema pode ser justificada pelo tempo do semáforo disponível, né? Como nós vemos, para esse movimento, que com relação aos outros, ele apresenta uma menor taxa de verde efetivo. E uma possível solução para tal problema seria a troca de controladores de tempo fixo por controladores de tempo fixo por demanda, já que nos controladores de tempo fixo, o ciclo ele é constante, né? E ele independe da variação do fluxo daquele local, daquele movimento. Já os controladores por demanda de tráfego, eles têm aquela capacidade, né, de armazenar vários ciclos de tráfego e também ele pode alternar o plano conforme o horário de pico do trecho e ele pode também aplicar um outro método que não esteja programado, né, a priori, com uma finalidade de normalizar a corrente de tráfego em um determinado instante do dia. E com isso nós finalizamos. Agradeço aí a atenção. Muito obrigado.